Neste vídeo, eu quero mostrar para você 4 coisas que fortalecem a relação e podem até eternizar o amor. Eu sou Daniel Alves, sou terapeuta, psicanalista, também com outras formações e trabalho há muitos anos, há mais de 25 anos, com casais, com adolescentes e também com adultos, em empresas e também na comunidade religiosa. Olha, quando a gente pensa nas coisas entre os casais, a gente percebe que o casal, ele casa com todo amor, com toda alegria, sem pressão no sentido de alguém colocar uma arma na cabeça e ter que casar, e ele entra numa relação com muita expectativa. E até a expectativa de fazer diferente, às vezes fazer diferente dos pais, dos amigos, e a gente sabe que eles vêm de famílias totalmente diferentes, de famílias onde esta pessoa, esta mulher teve uma criação, este menino também, este homem também, e os dois entram numa relação amorosa muito gostosa, muito feliz. Só que com o tempo, isso vai se desgastando em que sentido? Aquilo que era somente encanto, muito encanto, esse encanto vai dando lugar a uma realidade. E muitas vezes esse encanto não suporta essa realidade e as coisas começam a ficar não muito boas e até chega a decepcionante posição de se separarem. Mas isso que eu vou mostrar para você são 4 coisas. Se você exercitar essas 4 coisas, isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Por exemplo, fez no meu, que eu tenho 40 anos de casados, tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres e 4 netos. E eu apliquei isso na minha vida e fez muita diferença. A primeira coisa que eu quero colocar para você é você ter um horário para dormir. Agora, dentro do relacionamento, não são mais 2 adolescentes ou um adolescente e um adulto. Não, são 2 adultos que precisam fazer combinações. E essa combinação é muito importante. Ter um horário para dormir. Olha, às vezes o homem e a mulher, ele tem um estilo, ou ela tem um estilo coruja noturna. Gosta de dormir tarde e acordar também tarde. O outro lado, às vezes, gosta de dormir com as galinhas e acordar cedo. E aí? Precisa entrar numa combinação, precisa entrar num acordo. E aí ajustar o que é bom para um e bom para outro, não. Mas o que é bom para o relacionamento. Eu preciso ceder um pouco e a minha esposa ceder um pouco. E acharmos um denominador comum para que realmente funcione. Um horário para dormir faz toda a diferença porque você vai proteger o seu tempo sagrado. Esse tempo de sono é sagrado para todas as pessoas. Quem dorme bem vai acordar bem. E é interessante que sempre no casal é difícil achar um casal que combina bem os 2 horários. E aí eu não estou falando que de repente você vai numa festa, você vai em algum lugar e ali passa um pouco do seu horário para dormir, mas mesmo assim, quando isso acontece, se você está combinado ou combinou com o seu parceiro, com a sua parceira, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, você vai numa festa e combinou
de chegar em casa às 10 horas, porque 11 horas você vai para a cama. Aí chegou na festa, de repente a festa está muito boa, está muito legal, deu o horário 10 horas, você ou a sua parceira está envolvido numa conversa bem legal, mas é interessante dar uma olhada e trocar uma ideia um com o outro. Sair de mansinho ali, amor, olha, o nosso horário deu 10 horas. E aí? Ah, eu gostaria de ficar mais um pouquinho. Ah, não, vamos embora agora. Mas esse gostaria de ficar mais um pouquinho é interessante. Tá bom. Quanto tempo a gente fica? Ah, mais 1 hora. Não, vamos ficar mais 30 minutos? Vamos. Ó, 10h30, então a gente encerra. Legal. Beleza. Por quê? Porque tem muita gente que até combina um horário para dormir. Mas quando está numa festa, quando está em outro lugar, perde esta noção do que foi combinado e aí começam as brigas. Começam as brigas. É interessante notar, porque quando eu vou sair, por exemplo, com a minha esposa, eu combino com ela. Olha, nós vamos lá, tal, e aí? O que nós vamos fazer? Ah, nós vamos ficar o dia inteiro lá, tá bom, tá bom. Aí a gente volta que horas? E é um combinado. Se algo acontece fora do controle, eu vou chamá-la ou ela me chama e nós vamos conversar sobre aquilo para nós ajustarmos novamente um novo horário. Ter um horário para dormir faz toda a diferença, porque é nesse momento que você pode desligar os aparelhos para você ter aquele tempo legal de um bate-papo. Uma segunda coisa que faz toda a diferença é estabelecer limites para a tecnologia. A tecnologia ela tem trazido muitos benefícios, mas também muitas discussões e as reclamações são de pessoas que ficam no celular, vai até para a cama no celular. E é interessante observar aqui que você e o seu marido pode combinar. Tem gente que é mais chegado na tecnologia, tem gente que é menos chegado. Mas não vale a pena ficar jogando um na cara do outro. O que vale a pena é conversar e colocar limites para você e ajudar o outro nesses limites. Afinal, o relacionamento são duas pessoas e vou colocar aqui um terceiro ente que seria por nome de relacionamento. Eu trabalho dentro da minha individualidade para fortalecer o meu relacionamento junto com a minha esposa. Ela trabalha na sua individualidade para fortalecer o relacionamento junto comigo. E assim é uma coisa muito legal que os anos passam e você consegue amadurecer aquele relacionamento cada vez mais. Então, estabelecer um horário para dormir e também estabelecer limites para a tecnologia é muito bom. Fortalece a relação, fortalece o respeito mútuo. E aí é interessante que quando você estabelece um limite para a tecnologia, você pode até colocar, olha, 30 minutos antes. Não sei, você vai dormir 11 horas da noite? Você combinou de dormir 11 horas da noite? Combinou. 10h30 a gente desliga tudo. Tem casais que gostam de ir para a cama, ir lá apagar as luzes e ficar conversando sobre a sua intimidade ou sobre assuntos gerais. Tem casais que já querem deitar quietinho ali mais cedo e se tiver televisão no quarto, ficar assistindo um filme, tal. Mas o respeito a este horário de um pouco antes de dormir, encerrar as atividades tecnológicas com a tecnologia é muito importante, porque já está provado que a nossa mente precisa de um tempo de descanso
para que nós possamos realmente pegar no sono e no sono profundo. Uma terceira coisa que eu quero trazer aqui e que faz toda a diferença é estabelecer horário e lugar para conversar. Estabelecer horário e lugar para conversar. E eu me aprofundo ao dizer que é interessante você, como casal, independente se você tem poucos meses de casados ou muitos anos, estabelecer um dia por semana para fazer uma reunião de negócios familiares, onde você possa conversar com a sua esposa sobre a vida de vocês, sobre algumas coisas que precisam ser mudadas e quem sabe nesta reunião também conversar sobre esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Olha, estabelecer um local e horário para conversar, porque eu falo de um modelo que eu aplico aqui em casa com a minha esposa Carmen, que também é psicanalista e é psicoterapeuta, psicodramatista e também vai trazer vídeos para vocês. É assim, a gente combina de não conversar nenhum assunto que pode levar a uma discussão na nossa cama. Que esses assuntos a gente deve trazer ou levá-los para fora da nossa cama. Tem um texto judaico-cristão, um texto bíblico, que ele diz assim: seja santo o vosso leito matrimonial. Isso significa que a nossa cama é lugar de prazer, de desfrutar, de alegria, não de problemas, não de discussão. Porque muitos casais, eles dormem brigados porque eles brigam na cama, porque eles levam problemas para a cama. E é interessante, um casal que está numa jornada de amadurecimento, ele pode, eles podem ou ele pode, como casal, conversar e dizer: olha, vamos combinar uma coisa? Não vamos levar questões de discussão para a nossa cama. Pode acontecer de levar alguma coisa, mas o outro pode dizer assim: olha, lembra que nós combinamos? Vamos deixar isso para amanhã? Ou vamos levantar então da cama, vamos sentar lá na sala ou à mesa e vamos acertar esse ponto. Isso é muito importante. Então, ter um lugar e horário para conversar faz toda a diferença. Por quê? A gente, como casal, a gente sabe, tem os filhos, tem os problemas da casa, tem quem tem filho pequeno com a escola, tem o orçamento financeiro, tem uma série de coisas que precisam ser conversadas e pontuadas para que elas possam avançar. Se não tiver um local para conversar e um horário para conversar, essas coisas ficam ao nosso redor o tempo inteiro. Tá almoçando, tá falando de um problema. Vai jantar, tá falando do mesmo problema. Sai, tá falando do mesmo problema. Por quê? Porque não houve uma combinação de um lugar e horário para conversar. Se os dois estão ali com papel e caneta na mão, sentado no lugar para conversar, o que nós vamos conversar? Vamos conversar sobre isso, tá bom. Às vezes a conversa ela não chega a um denominador comum. É ideal, então, vamos remarcar essa conversa para amanhã ou para mais tarde, para a gente retomar esse assunto. E dois adultos, eles conseguem conversar. Mesmo que seja uma boa briga. E quando eu digo aqui uma boa briga, é uma discussão, às vezes, entre o casal, que todo casal... Qual casal que nunca discutiu por um assunto, por um posicionamento? Mesmo que haja uma discussão sem grito, sem essas coisas, mas o casal, ele discute um problema, só que como adulto eles precisam chegar a um acordo. Se não conseguir chegar a um acordo por algo tão importante, precisa pedir a ajuda de um terceiro, a ajuda de um profissional. Olha, está acontecendo assim, assim.
e eu concordo, ele não concorda. Eu vou dar um exemplo. Tem casais que são maduros e querem adotar uma criança. E aí, quando chega na hora de adotar, surge uma discussão. É menino ou menina, de dentro do país, de fora do país? Quantos anos? Né? E precisa de uma ajuda externa. Tem casais que estão num momento difícil de separação. E aí, brigas e mais brigas. É melhor sentar com alguém, com um profissional, sentar e conversar. Meu pensamento é esse, meu pensamento é esse, para tentar ajustar as coisas. Mas quando a gente fala de estabelecer um lugar e horário para conversar, você pode também aplicar em saídas que você faz com o seu cônjuge. Vamos sair, vamos conversar sobre isso. Legal. Por quê? Você combinando antes que você vai sair para conversar sobre aquilo, faz toda a diferença do que você chegar e ir numa saída que você pensa que vai ser muito feliz, ou o outro lado pensa que vai ser muito feliz. Chega lá, você quer ou ela quer resolver um problema que deveria ter sido conversado em casa. Então, isto é fundamental. Uma quarta coisa que coloco aqui para fortalecer os laços e até eternizar o amor é em relação à intimidade. Olha, ter pelo menos uma relação íntima, uma relação sexual uma vez por semana. E eu falo isso baseado na minha experiência e também baseado em estudos científicos. E quero apresentar para você dois estudos. O primeiro é da Universidade de Toronto. A doutora Amy Muise, ela pegou os dados, ela organizou uma pesquisa e buscou dados que já existiam e ela acrescentou na busca desses dados com a sua equipe, uma equipe gigante. Esses dados ela colheu durante 40 anos de estudos, pegou todos os estudos que se relacionavam com esta questão da intimidade, trouxe para o seu estudo único e também pegou outros estudos que ela fez quando ela estava comandando esta pesquisa, um estudo falando com as pessoas, tal, pesquisando diretamente ao vivo. Esse estudo conectou 30 mil americanos e americanas. E no final, o estudo ele trouxe várias coisas, mas duas coisas fundamentais. A primeira é que os homens e as mulheres que tinham relação sexual, esses homens e mulheres envolvidos num relacionamento, pelo menos uma vez por semana, eles eram mais felizes. O índice de felicidade deles, comparado às outras pessoas do estudo, eles eram muito mais felizes. Um estudo muito grande, 30 mil pessoas, em 40 anos, isso é chamado de meta-análise, quando pega estudos que já foram feitos e testam eles novamente, tirando aquilo que não é fundamental. Agora, um outro estudo, que é da Universidade de Manchester, pegou 483 mulheres que estavam no relacionamento um ano anterior. Então, por exemplo, hoje, as que estavam no ano passado no relacionamento. E pesquisaram a vida íntima dessas mulheres, e 85% dessas mulheres afirmaram que uma relação sexual, pelo menos uma vez por semana, foi o que a mantiveram num percentual altíssimo de completude, de felicidade. Agora, voltando um pouquinho ao estudo anterior da Universidade de Toronto, além de verificarem a felicidade,
desse percentual de americanos, constatou-se também nesse estudo, a doutora Amy Mose, que as pessoas que ganhavam menos, e ela estabeleceu lá um limite de ganhos financeiros, as pessoas que tinham um salário médio e as pessoas que tinham um salário altíssimo, ela comparou as pessoas que, dentre esses dois grupos, quais pessoas eram mais felizes? E constatou-se que as pessoas, mesmo ganhando menos, se as pessoas mantivessem ou mantinham uma relação sexual, pelo menos uma vez por semana, essas pessoas tinham um índice maior de felicidade. Então, aqui eu estou mostrando para você coisas práticas, essas 4 coisas. Então, fazendo um resumo. Primeiro, ter um horário para dormir. Segundo, ter um local e também horário para conversar. Terceiro, colocar limites na tecnologia ou no uso da tecnologia. E quarto, ter pelo menos uma relação sexual por semana. E aqui vem uma dica extra que vai te ajudar em toda essa completude. Porque pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e você fala, caramba, isso é complicado demais. Não tem nem como eu falar com o meu marido. Não tem nem como eu falar com a minha esposa, porque vai surgir uma confusão, a pessoa é ruim de acordos, tal, e uma série de problemáticas. A questão é que você pode fazer acordos. Mas o que eu coloco aqui como acordos é que muita gente quer que faça acordos e um acordo permanente. Não. Você pode chamar o seu parceiro, a sua parceira, para fazer um teste. Vamos testar isso. E eu não digo também para você pegar as 4 coisas aqui e já querer colocar tudo no mesmo pacote. Não. Vamos testar isso. Pegue um desses itens, ou 2, ou os 4, depende da pessoa que está ao seu lado, o nível de aceitação dela, o nível de jornada de crescimento que ela está. E você pode conversar dizendo para ela, olha, eu vou colocar aqui este ponto para a gente conversar. Aí você faz um acordo de 30 dias. No mínimo 30 dias. Pega 30 dias e vamos trabalhar isso. Vamos ver o que acontece. Porque muitas pessoas, e hoje está assim, as pessoas têm muito acesso ao conhecimento, mas poucas pessoas executam ou testam aquilo que elas conhecem ou passou a conhecer. Então fica essa dica, 30 dias, você conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, estabelece um desses 4 itens, ou os 4, ou 2, e vamos testar por 30 dias. Ah, não dá 30 dias, 30 dias é muito. Tá bom, vamos estabelecer 15 ou uma semana, aí você vai ver que faz a diferença. Só o item 4, quando fala uma intimidade pelo menos uma vez por semana, eu aconselho que você tenha pelo menos um mês para você testar e ver a diferença para você e para outra pessoa. A gente sabe que os casais têm muitos relacionamentos que estão realmente quebrados, riscados, em áreas importantes. E as áreas importantes que eu coloco aqui são várias as áreas, mas essa área íntima, ela é fundamental e pelo menos aí, olha, 50% de
um casamento feliz. E quando eu coloco a palavra feliz, não estou falando de céu na terra. Não é um casamento que não tem problemas. Não é um casamento que muitas vezes não tem doença na família, não tem questões, às vezes, financeiras. Eu estou dizendo que os casais, eles passam por uma série de dificuldades. Mas é possível, no meio de todas essas dificuldades, o casal se manter unido e também ser um casal feliz. Eu espero que eu contribui com você. Se este vídeo fez sentido para você, envie para todas as pessoas que você conhece. Se você quiser mandar um e-mail para mim ou para minha esposa, anote aí, meupactosagrado@gmail.com. Você pode também nos seguir nas redes sociais, Carmen com N e Daniel. Carmen Daniel, Carmen com N. E também eu sou Daniel Alves. Espero rever vocês num próximo vídeo. Se inscreva no canal e dá também aquele joinha que a gente vai ficar muito agradecido. Um beijo no coração.